um país rico, próspero, com perspectivas de um futuro brilhante. A Argentina, uma vez sinônimo de riqueza, já foi projetada como uma das nações mais prósperas do mundo. Em A Revolta de Atlas, romance de Ayn Rand, o homem mais rico do mundo era argentino. No entanto, como os argentinos foram de um país de grandes perspectivas a uma nação hoje associada a desafios econômicos, calotes e dificuldades financeiras? No vídeo de hoje, vamos descobrir como acabar com a riqueza de um país e também como colocar 40% da sua população na pobreza e associar o seu nome ao calote. No início do século XX, a Argentina ostentava o título de um dos países mais ricos do mundo, com sua renda per capita comparável à França, Suíça e Alemanha. Mas o que tornava a Argentina tão especial? A resposta é muito simples: terra. Muita terra. Desde o século XVI, quando os espanhóis se estabeleceram na América do Sul, eles encontraram territórios enormes e em grande parte desabitados, e acima de tudo, férteis, conhecidos como os Pampas. Essas planícies tornaram-se o lar de gado em abundância, impulsionando a economia. Colonizadores estabeleceram as chamadas estâncias, precursoras das modernas empresas agrícolas. Após o término da era colonial em 1816, a terra e o gado permaneceram nas mãos dos descendentes dos estancieiros, marcando o início de uma era de prosperidade. Nas décadas seguintes, ovelhas e carne bovina desempenharam papéis cruciais nas exportações argentinas, especialmente para os ingleses, que eram ávidos consumidores dessa carne. Livre do domínio espanhol, a Argentina, ansiosa para desenvolver a sua economia nacional, estabeleceu laços estreitos com a coroa inglesa. Os primeiros presidentes argentinos eram parceiros comerciais favoritos da Inglaterra, recebendo concessões generosas como expressões de afeto e parceria. Essa aliança frutífera contribuiu para o florescimento econômico argentino. Os generosos termos concedidos ao Reino Unido permitiram que explorassem os vastos recursos naturais argentinos, exportando seus produtos, especialmente têxteis, sem restrições. Além disso, os britânicos obtiveram controle total sobre o Porto de Buenos Aires e o recém-criado Banco Central Argentino. No entanto, para que esse mecanismo funcionasse, a Argentina precisava melhorar suas infraestruturas, portos, cidades e sistemas hídricos. Impulsionada pela febre liberal em 1824, o governo argentino buscou um empréstimo de 570 mil libras esterlinas do banco creditício londrino Barings Bank. No entanto, as condições impostas, incluindo uma taxa de juros exorbitante, resultaram em uma dívida total de 1 milhão de libras. Em 1827, Buenos Aires enfrentou sua primeira falência, apenas 10 anos após a sua independência. Isso é verdade. A história de calotes e falência do governo argentino começou muito antes do que estamos vendo agora. Embora a dívida tenha sido liquidada 40 anos depois, a Argentina buscou novos empréstimos para financiar guerras. Uma ao lado do Brasil e Uruguai contra o Paraguai, e outra para conquistar a Patagônia. No entanto, esse ciclo de endividamento continuou, levando a Argentina a enfrentar novos desafios. A expansão das fronteiras para o sul permitiu a venda de terras e preços acessíveis, atraindo imigrantes europeus. A venda massiva de terras a preços irrisórios, coisa de 20 centavos o hectare, estimulou o crescimento da agricultura e pecuária, tornando-se uma fonte crucial de exportação. Investidores britânicos, liderados pelo Banco Barings, dedicaram-se a fortalecer o sistema ferroviário e criar instalações de processamento de carne. A carne argentina, conhecida mundialmente, estava prestes a conquistar novos mercados. E bem, provavelmente acabarei derrubando um mito para você agora. Mas o fato é que a famosa raça bovina Black Angus, símbolo da Argentina, originou-se do Aberdeen Angus, que na verdade é uma espécie escocesa importada para a Argentina em 1879. Esse intercâmbio contribuiu para a reputação internacional da carne argentina. Apesar do aparente sucesso, a Argentina ainda não havia desenvolvido seu próprio setor industrial. A excessiva dependência de importações inglesas, sem diversificação, levou a um desequilíbrio. Em 1890, Buenos Aires declarou seu segundo calote, incapaz de pagar dívidas devido à falta de reservas de ouro. A lição financeira aqui foi muito clara: confiar apenas em uma fonte de receita, como as exportações de carne, sem diversificação significativa, significa entrar em crise financeira. Porém, no início do século XX, os nossos irmãos
finalmente reconheceram a necessidade de diversificar. Num período de aproximadamente 15 anos, o governo argentino adotou medidas de austeridade e redução de importações, impulsionando o surgimento do setor manufatureiro nacional. Fazendeiros converteram estâncias para a agricultura, gerando empregos, aumento de renda e até mesmo permitindo que alguns habitantes urbanos desfrutassem do luxo de possuir automóveis. No entanto, os problemas reais começaram a se manifestar durante a Segunda Guerra Mundial. A falta de importações do Reino Unido e a crise econômica resultante causaram desemprego, pobreza e revoltas tanto em áreas rurais quanto urbanas. As tensões políticas atingiram seu ápice em 1943, quando um grupo de oficiais realizou um golpe decisivo. Entre esses oficiais estava Juan Domingo Perón, que se tornaria uma figura central na história econômica argentina. Este período marca o início do que alguns consideram o pecado original do atual colapso econômico. Até a Segunda Guerra, a Argentina tinha experimentado o seu auge financeiro, com prosperidade, riqueza e até mesmo alguns luxos, o que não era normal para países da América do Sul. Porém, como vimos, guerra e crise financeira fazem surgir os salvadores da pátria, o que é muito comum acontecer nos países aqui da América do Sul. E foi exatamente o que aconteceu com a Argentina, com o Perón. Mas você deve estar perguntando, o que esse homem fez? Bem, posso dizer que Perón é uma figura crucial da história argentina. Admirador de Benito Mussolini, defensor das políticas keynesianas, corporativistas, nacionalistas e socialista convicto. Uma vez eleito presidente em 1946, Perón implementou uma série de medidas sem precedentes em solo argentino. Nacionalizou as indústrias, iniciou um plano quinquenal, melhorou as condições de vida dos cidadãos por meio de políticas assistencialistas e, para eliminar a influência britânica de uma década na Argentina, inicialmente impôs um bloqueio de importações, isolando o país do mercado global. Em seus quase 10 anos de governo, Perón ascendeu uma espécie de deus na Argentina, distribuidor de bem-estar, amado pela classe trabalhadora. Ao longo do tempo, o chamado peronismo tornou-se quase uma religião, considerado quase como satanismo pelos defensores do livre mercado. E ainda hoje é uma das ideologias políticas predominantes na Argentina, embora tenha se dividido em várias correntes. Sérgio Massa, ministro das Finanças do governo anterior e concorrente de Javier Milei para a presidência, se autodefine como peronista de centro-esquerda. O presidente passado, Alberto Fernandes, faz parte do Partido Justicialista, fundado na época por Perón. Néstor Kirchner e Cristina Kirchner, marido e mulher que lideraram o país de 2003 a 2015, são reconhecidos como peronistas progressistas e, ao longo dos anos, receberam críticas e escândalos. De qualquer forma como seja interpretado, o peronismo se baseia em dois pilares: gastos públicos e semiprotecionismo. Por um lado, os governos peronistas sempre se preocuparam em implementar subsídios e programas de bem-estar para tornar bens e serviços essenciais mais acessíveis. Por exemplo, o Estado fornece auxílio para transporte público e controla os preços da energia. Por outro lado, Buenos Aires frequentemente dependeu da desvalorização e do controle de taxa de câmbio do peso argentino, além do aumento das tarifas de importação. Desvalorizar uma moeda estimula as exportações, reduzindo os preços dos bens internos em moeda estrangeira. Se acompanhado por subsídios e restrições às exportações, essa medida visa conter a inflação. No entanto, para os defensores do livre mercado, essas são políticas prejudiciais, com efeitos opostos aos mencionados. Restringir as importações significa afastar potenciais investidores estrangeiros e desvalorizar a moeda significa erodir o poder de compra. Essas escolhas, combinadas com gastos públicos elevados, levam o Estado a se endividar, imprimir mais dinheiro para pagar dívidas, gerando assim inflação e, eventualmente, levando a calote e falência. Não à toa, a Argentina declarou seu terceiro calote em 1951, durante o governo de Perón. E o quarto calote foi em 1956, apenas um ano depois que o caudilho foi afastado do governo por um golpe de Estado. No entanto, na época, os sucessores de Perón seguiram um caminho de tarifas de importação e desvalorização. Por um lado, a Argentina experimentou um desenvolvimento econômico ao estilo dos países ocidentais, com sociedade de consumo e computadores. Por outro lado, no entanto,
O Estado se endividou cada vez mais e os salários diminuíram significativamente. Em plena crise econômica, em 1973, Juan Perón foi novamente eleito presidente e optou por cobrir a dívida pública imprimindo mais dinheiro. A consequência? Inflação galopante, ou melhor dizendo, supersônica. Em 1974, Juan Manuel Perón faleceu e uma junta militar assumiu o poder. E nesse momento, a inflação chegou a atingir, e eu não estou brincando, 5.000%. Quando interessada em reabilitar a economia, a junta escolheu o liberal José Alfredo Martínez de Hoz como ministro da Fazenda. Contrariamente ao que foi feito até aquele momento, ele aboliu as tarifas de importação, privatizou empresas e valorizou o peso. Em 2 anos, a inflação caiu abaixo de 100%. Obviamente, e finalmente, um pouco de livre mercado para salvar a situação. Devido a essa mudança abrupta de curso, as indústrias locais, prejudicadas pelo peronismo econômico, não conseguiram competir com as exportações estrangeiras e foram forçadas a demitir, ou até mesmo fechar as portas. A junta se viu então obrigada a investir no setor público e se endividar. Como se isso não bastasse, os militares se envolveram em um belo conflito militar, com o Reino Unido pelo controle das Ilhas Falkland. A inflação disparou para 1.000% e a dívida saltou de 8 para 45 bilhões de dólares. Raul Alfonsín, novo presidente democraticamente eleito, tentou por 6 anos sair da crise e uma tentativa de redução salarial. Alcançaram um acordo com o FMI para um empréstimo salvador. O pacto não se concretizou. Em 1989, com uma inflação de 3.000%, ocorreu a sexta falência. Seu sucessor, o liberal Carlos Menem, manteve baixo os impostos de importação, privatizou ferrovias, linhas aéreas, telecomunicações e indústria pesada, eliminando quaisquer limites para investimentos estrangeiros. Além disso, em 1991, o ministro das Finanças, Domingo Cavallo, equiparou o valor do peso ao dólar dos Estados Unidos, impedindo a impressão excessiva da moeda pelo Banco Central argentino. Em outras palavras, o risco de aumento da inflação era quase zero, e os argentinos passaram a usar dólares até mesmo para fazer compras. A economia voltou a crescer significativamente. O plano foi bem sucedido pelo FMI e nos anos 90 a Argentina talvez tenha experimentado seu melhor momento econômico em décadas. No entanto, Buenos Aires continuou acumulando dívidas. Em 1997, a dívida atingiu 300% do PIB. Embora fosse uma cifra preocupante, não haveria problemas em pagar os empréstimos, desde que o PIB continuasse a crescer. Entretanto, ao operar em um mercado global, é necessário considerar o que acontece em outros países. Em 1997 e 99, as economias do México e do Brasil, ambos parceiros comerciais cruciais para a Argentina, entraram em crise, resultando em uma forte queda nas exportações. Com o país em recessão, Menem cortou os gastos públicos, pois não podia desvalorizar o peso, que estava legalmente vinculado ao valor do dólar. A demanda interna contraiu, os índices de pobreza atingiram 30% e Buenos Aires teve dificuldades em saldar suas enormes dívidas. Assim, com o governo recorrendo mais uma vez ao FMI em 2000, foi o sucessor de Menem, Fernando de la Rúa, quem solicitou a ajuda. O FMI concordou, desde que a Argentina reduzisse os gastos públicos e aumentasse os impostos. Foi um pedido impossível de ser atendido, devido à crise econômica em curso, e em 2001 o FMI retirou o empréstimo. Tudo desandou na Argentina. Vendo a situação feia, os cidadãos argentinos começaram a enviar seu dinheiro para o exterior. Como última tentativa desesperada, De la Rúa congelou as contas bancárias. No dia seguinte, protestos eclodiram por todo o país. Em 21 de dezembro, De la Rúa foi forçada a fugir do país. Na última semana de 2001, a Argentina declarou a 7ª e maior calote da sua história. Estavam pendentes para pagamentos incríveis, 132 bilhões de dólares. Foi uma hecatombe institucional, com 4 presidentes se sucedendo em menos de 2 anos. A Argentina ainda não se recuperou desse choque. Após abolir a convertibilidade com o dólar de 2003 a 2015, Néstor e Cristina Kirchner conseguiram revitalizar temporariamente o país por meio da desvalorização do peso e dos subsídios do governo, transformando a Argentina em uma gigante agrícola. Atualmente está entre as 10 principais nações do mundo em produção agrícola e é o 3º maior exportador de soja. A soja, por si só, representa 1/4 das exportações nacionais. Entretanto, como de praxe, a inflação voltou a crescer durante os governos Kirchner.
E, como se não bastasse, ocorreu um inconveniente particular bem desagradável. Em termos simples, emitiram novos títulos do governo com desconto, ou seja, com retornos menores para serem pagos em prazos mais longos, oferecendo aos credores em substituição às dívidas não pagas de 2001. No entanto, 7% dos credores, liderados pelo fundo de investimento americano Elliott, recusaram, querendo de volta os empréstimos com os juros originalmente acordados, e levaram a Argentina aos tribunais. Em 2014, a Suprema Corte dos Estados Unidos condenou Buenos Aires a pagar 1,33 bilhão de dólares em dívidas. Sem ter esse valor disponível, a Argentina declarou tecnicamente o seu 9º calote. Comparado aos calotes anteriores, um déficit de 1 bilhão de dólares pode parecer insignificante. No entanto, isso é suficiente para levar um país à falência, principalmente se os seus governantes não são transparentes e são corruptos. Em casa, a dupla Néstor-Cristina Kirchner é conhecida por vários escândalos de corrupção. Um dos mais famosos envolveu Guido Wilson, um empresário com dupla cidadania americana e venezuelana, que em 2007, enquanto Néstor Kirchner era presidente, desembarcou na Argentina com mais de 800 mil dólares em dinheiro bem escondidos em sua mala. O caso prescreveu em 2015, mas segundo os investigadores, aquele dinheiro teria sido usado para financiar a campanha eleitoral de Cristina Kirchner. Além disso, em 2022, ela foi acusada de conceder contratos públicos no valor de 1 bilhão de dólares sob suborno. Se nós reclamamos de corrupção aqui dentro do Brasil, na Argentina não fica muito atrás. Meus parabéns para os Kirchner. No final de 2015, Cristina Kirchner passou o bastão ao liberal Maurício Macri. Macri cortou os subsídios e promoveu o livre mercado, encerrando até mesmo o populismo, segundo a revista The Economist. Por outro lado, o presidente contraiu novas dívidas significativas para financiar o desenvolvimento do país e afastar a inflação persistente, incluindo o maior empréstimo já concedido pelo FMI, 57 bilhões de dólares. Então, o coronavírus entrou em cena, junto com a recessão global. Em maio de 2020, o recém-eleito Alberto Fernandes não conseguiu chegar a um acordo com 5 fundos de investimento que exigiam um reembolso de 500 milhões de dólares. Assim, mais uma vez, à beira de um calote. De qualquer forma, a Argentina está tentando evitar esse 10º calote. Porém, a questão aqui não é se, mas quando isso vai ocorrer. Até o governo anterior, com o ministro das Finanças, Sérgio Massa, inventando 14 desvalorizações setoriais incomuns destinadas a reforçar os cofres do Estado. Temos também o soja-dólar, para favorecer as exportações da leguminosa e aumentar as reservas cambiais argentinas, facilitando assim o pagamento aos credores. Em seguida também temos o Qatar-dólar, nome escolhido após a migração dos argentinos que visitaram Doha para a Copa do Mundo de 2022. Na prática, se um argentino viaja para o exterior e usa cartões de crédito para pagar mais de 300 dólares em um mês, ele pagará taxas mais altas. Por fim, surgiu também o Coldplay Dollar, durante uma série de 10 shows que Coldplay realizou em solo argentino. Simplificando, os organizadores dos concertos precisaram pagar 30% a mais de imposto ao pagar os artistas em dólares. Como resultado, os custos dos ingressos aumentaram. Loucuras econômicas como essas, infelizmente, estão ligadas a outras duas críticas para a Argentina. A primeira delas é a corrupção parasitária, que reduz a confiança dos cidadãos e dos investidores estrangeiros. Considerada durante todo o século XIX como uma das nações mais corruptas do mundo, entre 1930 e 1943, a Argentina viveu uma chamada década infame, marcada por fraudes eleitorais e assassinatos políticos. Nesse período, o CHAD, sigla para Companhia Hispano-Argentina de Eletricidade, corrompeu funcionários do governo para obter o monopólio da energia elétrica. Essa empresa foi a única que não foi nacionalizada por Juan Perón, pois havia financiado sua campanha eleitoral. Coincidência, não? Já em um caso mais recente, excluindo as travessuras dos Kirchner, Menem e o ministro Cavaggio foram condenados por contrabando ilegal de armas e munições para o Equador e Croácia, enquanto Menem sozinho teria mantido a justiça e as forças policiais subornadas durante seu mandato presidencial. A segunda crítica que temos para a Argentina são os longos períodos de instabilidade política que prejudicaram o desenvolvimento do país. O século XX argentino foi atravessado por golpes de Estado, mudanças de governo e repressão violenta às oposições. O momento mais sombrio, a Argentina certamente o viveu sob a liderança da junta militar
de Jorge Rafael Videla, entre 1976 e 1983, época tristemente conhecida pelo fenômeno dos desaparecidos. Mais de 30 mil pessoas que foram sequestradas, torturadas e feitas desaparecer no nada. Porém, esse é um momento crucial da Argentina. Com o novo governo de Javier Milei e com novas perspectivas econômicas, os argentinos têm a esperança de um futuro melhor. Apesar disso, a situação econômica argentina é de longe muito ruim e provavelmente Javier Milei vai ter que aplicar um remédio muito amargo para os argentinos antes que alguma coisa melhore, se algum dia melhorar. Como diria o economista Simon Kuznets, ganhador do Prêmio Nobel de 1971, existem 4 tipos de economias: as desenvolvidas, as subdesenvolvidas, a do Japão e da Argentina. Não se entende porque o Japão é rico, assim como não se entende porque a Argentina não é. A Argentina é um verdadeiro paradoxo. Com uma população relativamente limitada para um território vasto e rico em recursos naturais, teriam todas as condições para alcançar níveis de bem-estar semelhantes aos países como Canadá e Austrália. No entanto, sua economia é um desastre. Em resumo, de quem é a culpa? Da intervenção estatal, do semiprotecionismo de Juan Manuel Perón? Mas no caso da Argentina, a sensação é de qualquer movimento que façamos pode se revelar ao mesmo tempo certo e errado. Bom, por hoje é isso. Se você gostou desse conteúdo, peço para que deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você ajuda a impulsionar o canal e para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Deixe também nos comentários sugestões para novos vídeos, que eu faço o máximo para atender cada um de vocês. Muito obrigado por você chegar até aqui. O meu nome é Jonas Silva e esse é o Catarse Financeira.